O Campeonato do Mundo é o maior festival de futebol do planeta. E onde há festa, há sempre aquele vizinho que estraga tudo. Escândalos, polêmicas e momentos bizarros são inevitáveis. Hoje, vamos mergulhar nas 10 manchas mais embaraçosas da história. Prepara os teus petiscos ou relaxa no sofá, porque esta viagem vai ser cheia de surpresas, risos e algumas lágrimas amargas. Vamos começar com uma incrível viagem no tempo até 1982, na bela Espanha, para um jogo histórico. Foi o infame embate entre a Alemanha Ocidental e a Áustria, que ficou mundialmente conhecido como a Vergonha de Gijón. Naquela altura, a fase de grupos era um pouco diferente. O formato permitia que as equipas jogassem com o calendário a favor. Os últimos jogos não aconteciam à mesma hora, criando uma enorme brecha no sistema que era perfeita para os mais espertos. O grupo 2 era composto por Alemanha Ocidental, Áustria, Argélia e Chile. O Chile, coitado, era o bombo da festa do grupo. A Argélia surpreendeu o mundo inteiro ao vencer a Alemanha por 2-1 no primeiro jogo. Um verdadeiro conto de fadas épico. Com as vitórias a valerem apenas 2 pontos, a tabela antes do último jogo estava incrivelmente renhida e cheia de tensão. A Áustria liderava. A Alemanha precisava de ganhar obrigatoriamente, mas havia um cenário em que ambos podiam passar. Se a Alemanha ganhasse por 1 ou 2 golos, a Argélia ia fazer as malas e voltar para casa mais cedo do que esperava. E foi o que aconteceu. A Alemanha marcou logo aos 10 minutos. Objetivo cumprido. E depois disso o futebol simplesmente parou. Durante 80 minutos, as equipas limitaram-se a passar a bola uma à outra, sem qualquer intenção ou vontade de atacar. Parecia um treino de aquecimento aborrecido. O árbitro via tudo, mas as regras não permitiam obrigá-los a jogar a sério. Os adeptos assobiavam e protestavam nas bancadas. A Argélia foi a grande e triste vítima deste pacto de não agressão tático. A imprensa arrasou o jogo, chamando-lhe uma verdadeira vergonha. A FIFA percebeu que tinha de mudar as regras urgentemente. A partir de 86, os últimos jogos do grupo passaram a ser jogados exatamente à mesma hora para evitar fraudes. E por falar em 86, no México, temos de falar do golo mais infame e lendário de toda a história do desporto, a famosa mão de Deus de Diego Maradona. Um momento que misturou uma genialidade incrível com pura malandragem de rua. Nos quartos de final, a Argentina enfrentava a Inglaterra. O clima era extremamente tenso devido à Guerra das Malvinas. O campo parecia um autêntico campo de batalha. A pressão era imensa em cada lance disputado, como se fosse o último. Aos 51 minutos, a bola sobrou para a área. Maradona e o alto guarda-redes Chilton saltaram ao mesmo tempo. Chilton era mais alto, mas Maradona usou astutamente a mão esquerda para desviar a bola para o fundo das redes vazias. Nas repetições, o toque com a mão era totalmente evidente, mas o árbitro mal posicionado não conseguiu ver a infração. O golo foi validado. Os ingleses ficaram furiosos, rodearam o árbitro a protestar, mas na altura não havia tecnologia. Os argentinos festejaram como loucos. Para os ingleses foi um roubo descarado e cruel que aconteceu em pleno relvado. No mesmo jogo, Maradona marcou o golo do século, pintando meia equipa, mas foi a mão que ficou eternizada nas capas. No final, Maradona disse a mítica frase: "Foi um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus." Uma lenda nascia ali. Para os argentinos, foi esperteza e justiça poética. Para os ingleses, uma trapaça imperdoável, que ainda hoje dói muito. A mão de Deus tornou-se o símbolo máximo das polêmicas em mundiais, mudando a história do futebol para todo sempre. Mas nem todas as polêmicas acabam apenas nos jornais. Há momentos em que o desporto cruza perigosamente para a tragédia. O Mundial de 94 trouxe-nos o caso mais doloroso de sempre: a morte violenta do jogador Andrés Escobar. Escobar era um defesa exemplar da Colômbia, elegante, calmo e conhecido por todos como o verdadeiro cavalheiro do futebol. A Colômbia chegou aos Estados Unidos com expectativas altíssimas, tendo até goleado a Argentina na fase de qualificação. Até Pelé apostava neles como favoritos ao título. A pressão sobre os ombros daqueles jogadores era absolutamente esmagadora, mas num jogo fatídico contra os anfitriões, os Estados Unidos, tudo desmoronou. Num cruzamento, Escobar tentou cortar a bola. Num infeliz deslize, a bola acabou no fundo da própria baliza. Um autogolo, um erro perfeitamente normal em qualquer jogo. A Colômbia perdeu o jogo e foi eliminada. Mas o preço desse erro foi muito além do que qualquer um poderia imaginar.
Dias depois, Escobar voltou a Medellín. Numa saída à noite, foi provocado e fortemente insultado num bar devido ao autogolo. Escobar tentou afastar-se, evitar confusões e decidiu ir embora, mas os agressores seguiram-no até o parque de estacionamento. E foi ali que a tragédia aconteceu. O motorista de um grupo criminoso disparou 6 tiros fatais contra o amado capitão. A notícia chocou o mundo inteiro. As investigações revelaram ligações do crime a poderosos sindicatos de apostas ilegais. Muitos criminosos perderam fortunas com a eliminação, e o pobre Escobar tornou-se o bode expiatório daquela fúria cega. Esta história expôs o lado mais negro e assustador do desporto, onde o dinheiro e o crime organizado destroem vidas inocentes. A FIFA percebeu o perigo da influência do submundo. Para a Colômbia, Escobar será sempre o eterno e saudoso capitão. Vamos agora avançar para o Mundial de 2002. Um torneio que ficou marcado por zebras e arbitragens escandalosas. Foi a primeira vez que o Mundial se realizou na Ásia. O Japão jogou bem, sem grandes polêmicas no seu percurso. Mas a Coreia do Sul? Bem, a história foi muito diferente. A equipe da casa parecia ter uma ajuda invisível nos jogos. Tudo começou de forma estranha. Um oficial sul-coreano foi visto num encontro secreto com um árbitro antes de um jogo. E adivinhem? O jogo contra Portugal teve expulsões duvidosas e a Coreia passou, mas o pior ainda estava para vir no torneio. A Itália foi a primeira grande vítima das arbitragens bizarras. O árbitro Byron Moreno foi o protagonista absoluto dessa noite. Faltas ignoradas, cartões mal mostrados. Um golo de ouro perfeitamente legal da Itália foi anulado por um fora de jogo fantasma. Totti foi derrubado na área, mas o árbitro considerou simulação e expulsou-o. As imagens provavam exatamente o contrário. Com 10 em campo, a Itália aguentou, mas a Coreia marcou e eliminou os italianos. A fúria em Itália foi indescritível. Pensa que acabou? Nos quartos de final, a Espanha foi a vítima seguinte. 2 golos espanhóis limpos foram incrivelmente anulados, um por fora de jogo inexistente e outro porque a bola supostamente saiu do campo. A televisão provou que a bola nunca saiu. O jogo foi para penaltis e a Coreia venceu. A imprensa europeia chamou-lhe um autêntico roubo descarado em pleno dia. Os adeptos espanhóis choraram de frustração. O nome de Byron Moreno ficou para sempre gravado na lista negra do futebol. Curiosamente, anos mais tarde, Moreno foi preso nos Estados Unidos por tráfico de substâncias ilegais. Uma ironia do destino. Embora não estivesse ligado ao futebol, isso só confirmou as suspeitas de que algo muito podre se passou naquele Mundial. A FIFA nunca admitiu qualquer manipulação, mas a verdade é que nunca ninguém engoliu as desculpas esfarrapadas dadas naquela altura. A Coreia jogava com energia e garra, é verdade, mas as decisões da arbitragem mancharam para sempre o seu percurso. Num torneio de elite mundial, um erro muda tudo, e em 2002 parece que houve erros a mais na mesma direção. Vamos agora saltar para 2006. Quando pensamos que já vimos de tudo, eis que surge um momento de pura perda de controle. A final do Mundial em Berlim, França contra a Itália, o jogo que marcava a grande despedida do lendário Zinedine Zidane. O mundo parou para ver o último recital do gênio. Ele começou bem, marcando um pênalti a Panenka com uma frieza brutal. Foi um momento de pura magia. Mas a Itália empatou pouco depois, graças a um golo de cabeça do implacável defesa Materazzi. O jogo foi tenso, arrastando-se para o prolongamento. O cansaço físico e mental era visível em cada passe e disputa de bola. Aos 110 minutos aconteceu o impensável. A bola estava longe. Zidane afastava-se de Materazzi, mas houve palavras. Materazzi disse algo. Zidane parou, não discutiu, não gritou, voltou para trás com uma expressão fria e incrivelmente determinada. E de repente, pum! Uma cabeçada monumental diretamente no peito de Materazzi. O gigante italiano caiu no relvado como uma árvore. O estádio inteiro ficou em silêncio absoluto. O árbitro, após consultar o assistente, puxou do cartão vermelho direto para o francês. A imagem de Zidane a caminhar de cabeça baixa, passando ao lado do reluzente troféu dourado, é uma das mais icônicas da história. Um gênio a despedir-se pela porta das traseiras, em silêncio. A França perdeu a final nos penaltis e o troféu fugiu-lhes. O fim mais cruel para uma carreira brilhante. Mais tarde, Materazzi admitiu ter insultado a irmã de Zidane de forma muito agressiva. Zidane confessou que não se orgulhava da atitude,
mas que nunca pediria desculpa a Materazzi. O orgulho falou mais alto que a razão. A cabeçada não apagou a sua genialidade, mas provou que até os deuses do futebol têm falhas humanas e podem perder a cabeça. Uma fração de segundo de raiva deitou a perder o sonho de uma nação, mas 2006 teve outro jogo que parecia uma guerra. Bem-vindos ao jogo mais violento da era moderna dos mundiais. Preparem os escudos e os capacetes, porque a batalha vai começar. Portugal contra os Países Baixos, nos oitavos de final. Um jogo que ficou conhecido mundialmente como a Batalha de Nuremberg. Houve tantos cartões neste jogo que parecia que o árbitro estava a distribuir panfletos na rua. O futebol quase nem apareceu ali. Desde o primeiro minuto, as entradas foram duríssimas. O clima era de pura intimidação, com jogadores a voar por todo o relvado. O árbitro russo Valentin Ivanov perdeu completamente o controle. Cada falta era um cartão, mas a violência só continuava a aumentar. O resultado final? 16 cartões amarelos e 4 vermelhos, um recorde absoluto na história dos campeonatos do mundo. Do lado de Portugal, Deco e Costinha foram expulsos. Do lado neerlandês, Bularros e Van Bronckhorst também foram tomar banho. A dada altura, os expulsos das duas equipas estavam sentados juntos nas escadas do túnel, a assistir pacatamente à pancadaria. O critério do árbitro foi inflexível. Não havia avisos, só cartões. O jogo tornou-se caótico, tenso e quase impossível de se jogar. Maniche marcou o único golo do jogo, dando a vitória a Portugal, mas o resultado foi quase esquecido no meio de tantas expulsões. A imprensa internacional apelidou o jogo de um autêntico massacre. A FIFA criticou duramente a atuação do árbitro russo nesse dia. Ivanov foi suspenso e não voltou a apitar naquele Mundial. A Batalha de Nuremberg foi um aviso de que o futebol precisa de regras. O espetáculo desportivo foi a grande vítima daquela noite. Mas as polêmicas não pararam por aí nas edições seguintes do torneio. Avançamos para a África do Sul, em 2010. O torneio das vuvuzelas ensurdecedoras e da imprevisível bola Jabulani. Foi também o ano de um dos maiores erros de arbitragem da história moderna, o infame golo fantasma do inglês Frank Lampard. Inglaterra enfrentava a Alemanha nos oitavos de final, uma rivalidade antiga e cheia de tensão. A Alemanha vencia por 2-1. Perto do final da primeira parte, Lampard rematou de fora da área. A bola bateu na trave, caiu no chão e saiu de dentro da baliza. Todas as câmeras de televisão mostraram claramente. A bola tinha entrado cerca de meio metro. Um golo limpo e perfeitamente válido. Os ingleses começaram a festejar. Lampard virou-se a sorrir. Mas o árbitro e o seu assistente mandaram o jogo seguir como se nada fosse. O estádio inteiro viu. O mundo inteiro viu. Menos os dois homens do apito. O golo não foi validado e a revolta foi imediata. A equipe inglesa foi abaixo psicologicamente. Em vez do empate, foram para o intervalo a perder e acabaram goleados por 4-1. A imprensa britânica arrasou a FIFA. Há anos que a FIFA recusava o uso de tecnologia, mas este erro escandaloso mudou tudo de vez. A pressão midiática foi tão esmagadora que a FIFA não teve outra alternativa senão admitir a falha e começar a testar novas soluções. 4 anos depois, no Brasil, a tecnologia da linha de golo foi oficialmente introduzida, mas para Lampard já era tarde demais. A Inglaterra não pôde repetir o jogo e Lampard ficou sem o seu merecido golo, mas o seu remate mudou as regras do futebol para sempre. A tecnologia chegou para ficar e evitar estas injustiças. Mas a tecnologia não consegue prever os instintos selvagens dos jogadores. O que nos leva diretamente ao Mundial de 2014, no Brasil, um momento que deixou o mundo de boca completamente aberta. Fase de grupos. Uruguai contra a Itália. Um jogo de vida ou morte. Quem ganhasse passava, quem perdesse ia fazer as malas para casa. A tensão cortava-se a faca. Aos 79 minutos aconteceu algo que ninguém imaginava ver num campo de futebol profissional. Luís Soares, avançado uruguaio, estava na área com o defesa italiano Chiellini. Após um choque, Soares inclinou-se e mordeu-lhe o ombro. Chiellini gritou de dor e puxou a camisola para mostrar a marca dos dentes cravados na sua pele. A prova do crime estava ali à vista. Não foi preciso câmera lenta. A marca era evidente, mas ironicamente o árbitro não viu o lance e mandou o jogo seguir normalmente. Minutos depois, o Uruguai marcou o golo da vitória e eliminou a Itália.
Suárez festejava como se fosse o jogador mais inocente do mundo. Mas a internet não perdoa. Em poucas horas, a mordidela tornou-se o maior meme do planeta, com montagens hilariantes de Suárez. As pessoas começaram a contar. Era a terceira vez na carreira que Suárez mordia um adversário, depois de casos no Ajax e no Liverpool. A FIFA analisou as imagens e a punição foi duríssima, suspenso por 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol profissional. 9 jogos internacionais de suspensão e expulso do Mundial. Chiellini até disse mais tarde que perdoava e achava o castigo exagerado. Mas o público não esqueceu. Ficou para a história como uma das atitudes mais bizarras e descontroladas de sempre num campeonato do mundo. O instinto humano a falar mais alto que o desportivismo. E falando em atitudes bizarras, vamos avançar para a Rússia, em 2018, onde o espetáculo não foi apenas com a bola nos pés, mas sim com acrobacias e rebolões pelo chão. O ator principal? O brasileiro Neymar. Neymar sempre foi um dos jogadores que mais sofre faltas no mundo, mas em 2018 a sua reação tornou-se o foco principal. Cada vez que sofria um toque, Neymar atirava-se para o chão e rebolava como se tivesse sido atingido por um caminhão a alta velocidade. O jogo contra o México foi o clímax. Ele sofreu faltas duras, sim, mas as suas expressões de dor dramáticas pareciam dignas de Hollywood. As câmeras focavam a sua cara de agonia e ele dava 3, 4, 5 voltas no relvado. O mundo inteiro começou a rir à gargalhada. Os memes multiplicaram-se. Havia vídeos de Neymar a rebolar por autoestradas no espaço sideral e até a fugir de avalanches de neve. Alguns canais de televisão até fizeram uma contagem de quanto tempo Neymar passou deitado no chão durante os jogos daquele Mundial. Ironicamente, as estatísticas provaram que ele foi o jogador mais castigado por faltas reais, mas o seu teatro apagou qualquer simpatia. Em vez de apoio, tornou-se alvo de piadas globais. Neymar acabou por admitir mais tarde que às vezes exagerava na reação por instinto. Ele até marcou golos importantes, mas a imagem que ficou para a eternidade foi a do Neymar rolante, um talento ofuscado pelo drama. Uma lição de que, no Mundial, todas as tuas ações são julgadas por milhões de olhos. E por falar em julgamentos, chegamos ao fim da lista. O Mundial de 2022, no Catar, o torneio que fora das 4 linhas foi o mais polêmico de todos os tempos. Desde o momento em que foi anunciado, o Catar esteve envolvido num furacão de críticas, investigações e debates morais profundos. Foi o primeiro Mundial no Médio Oriente. Mas a vitória do Catar na votação inicial levantou enormes suspeitas de suborno e corrupção. Investigações revelaram escândalos envolvendo altos dirigentes da FIFA. A imagem da organização ficou completamente manchada de lama, mas a maior polêmica foi a construção dos estádios. Milhares de trabalhadores imigrantes enfrentaram condições desumanas no deserto. Organizações de direitos humanos relataram um número assustador de mortes e abusos laborais. O preço humano deste torneio foi trágico. O Catar prometeu reformas, mas para o mundo, o torneio tornou-se um símbolo do sacrifício humano em nome do espetáculo e do dinheiro. Além disso, o clima escaldante obrigou a FIFA a mudar o torneio para o inverno, interrompendo todos os campeonatos de clubes na Europa. Os jogadores foram sujeitos a um calendário insano, aumentando o risco de lesões. Os clubes protestaram, mas a máquina não parou. Questões sobre direitos humanos e liberdade de expressão também estiveram no centro do furacão. As braçadeiras de capitão foram proibidas. Protestos silenciosos das equipas mostraram que o Mundial já não era apenas sobre futebol, era um enorme palco político global. Apesar de tudo, dentro de campo vimos jogos fantásticos e o conto de fadas da Argentina de Messi a levantar a tão desejada taça. Mas o Catar, 2022, forçou o mundo a debater onde se traça a linha entre o desporto, o poder e a ética social. Mostrou que o futebol não existe numa bolha, imune aos problemas do mundo real. E assim se encerram as grandes polêmicas mundiais. Estas foram as 10 manchas mais escuras e controversas da história dos campeonatos do mundo. Episódios que nunca serão esquecidos. O futebol é lindo, mas às vezes também é feio, caótico e profundamente injusto. E é talvez por isso que somos tão apaixonados por ele. A emoção cega-nos, as injustiças revoltam-nos, e as histórias ficam para sempre na memória coletiva de todas as gerações de adeptos. Muito obrigado por teres assistido até o fim. Se achaste que faltou alguma polêmica ou queres corrigir algo, deixe o teu comentário.
A tua opinião ajuda-nos a melhorar e a trazer vídeos cada vez melhores. Não te esqueças de subscrever o canal e deixar aquele gosto. Partilhe este vídeo com os teus amigos que adoram discutir futebol e conspirações de arbitragem no café da esquina. Um grande abraço, continua a desfrutar do belo jogo com ou sem polêmicas e vemo-nos no próximo vídeo. Adeus e até a próxima!